Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. A gente vai dar continuidade ao trabalho e no vídeo passado eu falei que ia falar sobre os outros fenômenos físicos que alteram o tempo e o espaço. Não foi isso? No último vídeo eu falei sobre o universo supremo, que era uma estrutura de 8 macrocosmos, e que no final do vídeo eu disse que iria falar sobre outros fenômenos físicos que alteram o espaço-tempo. Mas antes de falar, assim começar, eu queria falar, porque os vídeos estão um pouco extensos, o último deu 45 minutos. Eu vou pedir aqui os caros internautas me desculpem, porque é um pouco comprido, eu acho que eu divaguei um pouco. Eu vou tentar manter mais ou menos em torno de 30 minutos no máximo, né? Para não ficar muito extenso, ficar chato, né? Deu 45 minutos, tá ok? Pois tá, então vamos lá. Então o Einstein, ele sinalizou dois fenômenos físicos que alteram o espaço e o tempo. Na teoria especial da relatividade do Einstein, ele sinaliza que um objeto viajando a uma velocidade elevada, próxima à velocidade da luz, velocidade relativística, o tempo passa mais devagar. Então aí você teria o primeiro fenômeno físico, que é a energia cinética de um objeto. Por exemplo, uma nave viajando a 80% da velocidade da luz, tá ok? Então o tempo passa mais devagar, tá ok? Aí se você lá pelas equações do Einstein, você pode calcular mais ou menos a distorção temporal, você viajando a uma velocidade elevada, tá ok? Isso aí foi a teoria especial da relatividade do Einstein. Na segunda teoria, a RG, que é a relatividade geral, ele sinaliza os buracos negros, e os buracos negros supermassivos, eles têm um campo gravitacional muito intenso. E também, se você tiver um objeto ou uma nave perto de um campo tão intenso assim, um campo gravitacional tão intenso, o tempo vai passar mais devagar. Eu acho legal aquela ideia do filme, né? Do Interestelar, que acho que todo mundo assistiu, que dá uma ideia de dilatação temporal. Por exemplo, ali no filme, eles no planeta Miller ficam, parece que 2 horas no planeta, e no filme mostra que 1 hora no planeta Miller seria equivalente a 7 anos na Terra, né? Veja que é uma dilatação temporal gigantesca, uma distorção temporal gigantesca, né? Um buraco negro supermassivo, né? Então eu acho interessante que dá uma ideia. Tanto é que no filme, quando ele volta para a Terra, a filha dele, que era novinha, já era uma idosa na cama, doente, já morrendo, já idosa, né? Então mostra bem a dilatação temporal, tá ok? Então nesse vídeo eu quero falar que além desses dois sistemas de referência, velocidade elevada, um objeto com velocidade elevada e próximo a um buraco negro, você tem uma dilatação temporal. Eu quero sinalizar aqui mais 3 fenômenos físicos que alteram o espaço e o tempo. Vamos lá. Primeiro eu sinalizo uma temperatura elevada, por exemplo, no interior do Sol. A estimativa dos cálculos físicos na Terra é que a temperatura no centro do Sol ela gira em torno de 20 milhões de graus centígrados. Veja que é uma temperatura muito elevada. Tanto é que ocorre, no centro da estrela que ocorre a fusão nuclear, tá ok? Então, muito bem, se você usar a equação de Stefan Boltzmann, Joseph Stefan e Ludwig Boltzmann, eles foram físicos austríacos que contribuíram muito para a termodinâmica. Então, se você usar a fórmula do Stefan Boltzmann e supor que, por exemplo, o centro da estrela do Sol seja mais ou menos 70 mil quilômetros, o raio do centro onde ocorre o processo de fusão nuclear, você usando a equação, você vai encontrar a potência do Sol, ela mais ou menos 10 elevado a 38 watts. Isso você usando a equação dos dois físicos austríacos, tá certo? Usando aí mais ou menos
o raio do núcleo do Sol mais ou menos 70 mil quilômetros. Porque na verdade o raio do Sol são 700 mil quilômetros. Eu estou supondo que o centro seja 70 mil, 10% do total. Então você encontra aí mais ou menos uma potência de 10 elevado a 38 watts, que é joules por segundo. Se você fizer esse cálculo anual, você vai ter uma energia estimada no centro do Sol de 10 elevado a 45 joules. Veja que é uma energia respeitável, né? Você vê que nos meus cálculos lá, que eu fiz da velocidade da luz, os vídeos anteriores, era em torno de 10 a 20, né? Então, muito bem, se você tivesse um equipamento ou uma nave construída na Terra com uma blindagem legal, um campo protetor, porque nenhum metal, nenhum equipamento sobrevive a uma temperatura dessa, né? Tem que ter um campo protegendo uma temperatura tão alta dessa, né? Se você tivesse um equipamento desse, se fosse estudar o centro do Sol, se eles ficassem 1 hora no centro do Sol, iria passar mais ou menos no relógio da Terra em torno de 1 ano. Entenda? Veja que tem uma dilatação temporal razoável, né? Lá do interestelar seria 7 anos, 1 hora, né? Então há uma dilatação, há uma distorção temporal bastante razoável, tá ok? Tá certo? Isso aí seria o primeiro fenômeno físico que eu coloco aqui, que altera o espaço e o tempo. Não só o tempo, o espaço também. Porque, na verdade, eu já falei em vídeos anteriores que o tempo é uma forma de energia. Então, há uma interação de energia, né? Energia térmica com energia temporal, e isso causa uma dilatação temporal, tá ok? Em vídeos anteriores eu falei que o espaço e o tempo eram uma forma de energia. Tá legal? Tá ok? Bom, isso aí, a distorção seria mais ou menos 1 hora no centro da estrela do Sol, seria equivalente a 1 ano na Terra, no relógio da Terra. Bom, mas qual seria o segundo fenômeno físico que alteraria o espaço e o tempo? No universo tem algumas explosões chamadas explosões de supernovas. São estrelas que explodem e ficam só com um caroço, um pequeno caroço. Esse caroço geralmente tem aí entre 20 e 30 quilômetros de raio. E desse caroço fica mais ou menos equivalente a 2 massas solares compactadas. Veja que é uma compactação violenta. Você tem mais ou menos 2 sóis num raio de 30 quilômetros, né? Uma esfera de 30 quilômetros. E essa compactação é tão violenta de você ter uma esfera, mais ou menos assim, aqui, Fortaleza, aqui, a região metropolitana, um raio de 30 quilômetros. Então a compactação é tão violenta que os prótons e os elétrons, eles se combinam, se compactam e formam os nêutrons. É por isso que a maior parte dessas estrelas, elas são chamadas estrelas de nêutrons. Elas são basicamente compostas por nêutrons, tá certo? Porque a compactação é tão violenta. Veja, você tem mais ou menos uma esfera de 30 km de raio e está compactando 2 sóis nesse volume, tá ok? Então é uma compactação violenta. Eu fiz assim um rápido estudo no Google. Você vê que a densidade é tão violenta de uma estrela dessa que você pega uma colher de chá dessa de chá comum. Se você pegar uma certa quantidade de material dessa estrela, daria mais ou menos aí 3 bilhões de toneladas, né? Você veja que é uma densidade razoável, gigantesca, né? E isso aí são chamadas estrelas de nêutron, porque na verdade as estrelas de nêutron, o pessoal lá da astrofísica, o pessoal mais especializado, é o final de estrela. Você tem a anã branca, você tem a anã vermelha, você tem os buracos negros, você tem as estrelas de nêutrons. Ah, Marco, mas por que você está falando das estrelas de nêutron? Eu estou falando das estrelas de nêutron porque há uma questão interessante nas estrelas de nêutron, é o seguinte: elas têm um campo magnético intenso, mas muito intenso mesmo. Só para você ter uma ideia, imagine o campo